Náutico, portanto, a gente já passou 1-0 em cima do Figueirense e Confiança 1-0 em cima do Vitória também nessa terça-feira. Depois a gente mostra os gols da Série B. Agora sim, vamos falar de Série A. Bahia e Flamengo, primeiro duelo que a gente vai comentar aqui, que acontece nessa quarta-feira. Aliás, 8 jogos da Série A e 2 só na quinta-feira. Amanhã é aquele dia que o olho fica... Não sabe para onde olha primeiro, né? Vendo tudo e não vendo nada, ao mesmo tempo. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. O telespectador fica, mas como é que vocês fazem? Como é que vocês assistem? Que nem vocês. A gente também tem 2 olhos e precisa escolher. É ou não é, Ana Thaís? A gente precisa olhar e ficar ali anotando tudo ao mesmo tempo. Mas vamos colocar o campinho do Flamengo, a provável escalação, para vocês comentarem? Bora! Chega de papo furado. Tá aí. Com novidade já no gol, inclusive, né? No campinho do Flamengo. Terceiro goleiro, Exatamente. Gabriel Batista, o Isla ali pela lateral direita, Rodrigo Caio, Gustavo, Felipe, ou o René também é uma possibilidade. O Arão como meia, Thiago Maia, que está sendo o queridinho, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro Rocha ou Vitinho. Rafa? A gente falou do Gabriel Batista, a questão do terceiro goleiro, o César afastado, né? Deu positivo para a Covid-19. Diego Alves lesionado no último jogo. Uma lesão no ombro. Sim, o Isla desde o princípio, né? Ele que teve a oportunidade já de atuar na última partida. E essa questão de um Flamengo tentando se ajustar ao que são ideias diferentes do novo treinador, né? A distribuição com os 3 homens de frente, perde a força com Bruno Henrique e Gabigol atuando juntos por dentro, tenta, de certa forma, dar mais minutos ao Arrascaeta, que tem uma característica de jogo que acaba escapando um pouco do que é o jogo de posição, o ideal, digamos assim, do Thuram, mas imagino que ele vai ter minutos até por pressão, assim, pelo que foi o não aproveitamento no outro jogo, a questão da desculpa que caminhou por um lado físico e que talvez não tenha sido o caso, o jogador ficou um pouco incomodado. Administrar tudo isso num momento de tensão, de mudança no comando, é complicado, né? E isso a gente tem visto também como há um aspecto dentro do jogo, né, de rendimento dos atletas, que ainda tentam se adaptar a uma nova ideia. Está longe de ser fácil. A gente ouve muito, né? Futebol é simples, 11 caras, jogam bem, se os 11 são bons, vai dar tudo certo. Não é bem por aí. E acho que a sobra técnica vai salvar o Flamengo em alguns momentos no campeonato, como aconteceu na Vila Belmiro, né? São muitos jogadores de muita qualidade. Em alguns momentos isso vai escapar para um lado positivo, apesar do rendimento ainda oscilar bastante. Ana, o Gabigol nem o Gerson foram relacionados. O Gabigol está com uma entorse no joelho esquerdo, né? Conseguiu essa façanha, digamos assim, contra o Santos, mas ele disse que está bem. Inclusive o Gerson também chegou a se botar à disposição, mas não foram relacionados para essa partida. Tem mais desfalques também, o Bruno Henrique suspenso, o Diego Alves, como a gente falou, com essa lesão no ombro, e também o César com Covid-19. Várias mudanças já para o Dome administrar nesse início. São 6 desfalques, né? Em tese, 6 desfalques. Eu acho que eu estava estudando hoje à tarde, né, dando uma olhada geral na rodada, nos confrontos, tem muitos times desfalcados, né? Tem times aí que estão perdendo ainda jogadores por conta do Covid, que estão testando positivo, como é o caso do Vasco. Tem jogadores poupados, porque também vem de uma sobrecarga desse começo de campeonato. Então, acho que isso é o que a gente já falava lá atrás, né, durante a parada para o futebol, o impacto que os 3 meses de paralisação vai ter, né, em cima de todos os times. Agora, também é uma oportunidade, né, Karine e Rafa, para também alguns jogadores mostrarem algo a mais. Eu acho que aí para esse grupo do Flamengo, muito em relação ao Thiago Maia, que tem sido aí, acho que o principal não, mas um bom destaque desse time, desse começo do trabalho do Domenech Torrent no time do Flamengo, e essa alternativa que ele dá para um meio de campo que tem muita alternativa, né? Tem o Gerson que está fora, o próprio William Arão que atua em 2, 3 posições, além dos jogadores de criatividade ali, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o Diego também é uma opção. Então, acho que o Flamengo começa a se estruturar do meio para as margens, né, para a defesa e para o ataque, e eu acho que é uma possibilidade da gente acompanhar um pouco mais o que esse jogador pode oferecer para o time do Flamengo. Agora, sem o Gabriel e sem o Bruno Henrique, o ataque fica muito debilitado, né? E aí tem uma sobrecarga em cima desses jogadores que entram, e aí a gente volta no que a gente falava lá atrás, no começo da temporada, sobre os reforços que tem o time do Flamengo. Michael, o próprio Pedro, o Pedro Rocha, que era um jogador que estava entrando bem no time do Flamengo, e é agora nessa hora aí que se confirma toda a expectativa que a gente tinha em relação ao bom elenco que o Flamengo montou para a temporada 2020.
claro que por situações adversas, mas é sempre bom a gente entender quem pode render o quê dentro desse novo trabalho, né? O Flamengo também está sofrendo com essa questão da Covid, né? Um jogador afastado pela questão da Covid-19 e o Vasco com 5 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Vasco que visita o Santos, o Fred Gomes, que já deve ter tirado o chinelinho, né? Só tá de meia ali, mas deve ter posto um tênisinho, se arrumado e tal. Vai trazer as informações pra gente. Nem gosta de uma resenha, né, Ana? Aquele lá adora uma resenha, é impressionante. Mas ele vai trazer as informações pra gente. A gente segue falando de Flamengo, daqui a pouco vamos falar também do Bahia. O Thiago Maia virou, assim, um queridinho. A Ana foi certeira. E já tinha essa expectativa, né? Dos jogadores que chegaram em janeiro, vários, praticamente todos têm qualidade para estarem no Flamengo, mas nem todos, pelo que era o desenho da equipe do ano passado, colocariam, isso eu estou falando do trabalho do Jesus, né? Não do que é essa mudança drástica no comando. Colocariam uma pulga atrás da orelha do treinador com relação à titularidade. Mas o Thiago Maia era um desses caras, já naquele momento. E talvez tenha demorado um pouco mais, porque a gente viu uma continuidade do que vinha sendo feito em 2019. Eram 3 nomes na minha cabeça. A disputa de Léo Pereira ou Gustavo Henrique, os dois chegando e um deles assumiria a posição. O Thiago Maia como sombra do Arão e uma ideia de jogo do Jorge Jesus que talvez beneficiasse o Pedro a ser um comandante no ataque, com o Gabigol flutuando, com o Bruno Henrique flutuando, tentando adaptar esse contexto. Nem tudo aconteceu, tudo bem, é um ano completamente fora do padrão, mas eu imaginava que com o passar do tempo, a chegada ao Campeonato Brasileiro, fases mais avançadas de Libertadores, a gente ia ter isso mais claro. Mas aí, paralisação enorme, saída do Jorge Jesus e com o Domenech fica ainda mais nebuloso, digamos assim, o que é esse desenho. Só a tentativa de interpretar dentro do jogo de posição quais jogadores têm características que encaixam em determinadas funções. E aí o Pedro fala mais alto novamente. A ideia de ter um Gabigol partindo do lado, do Bruno Henrique do outro, até dessa rotatividade de elenco que a gente está vendo na partida contra o Bahia. E o Jesus passou por isso exatamente contra o mesmo adversário. Contra o Bahia no passado, fora de casa, foi na Fonte Nova, né? Não no Pituaçu. O Bahia fez 3-0 no primeiro tempo. E o pessoal ficou atônito, assim, né? Foi o princípio de trabalho ainda, o retorno da paralisação de Copa América, e o Bahia fez um partidaço. E essa é a expectativa, assim, o quanto os desfalques podem influenciar no rendimento do Flamengo. Porque não é só também o trabalho. Quando eu falo em sobra técnica, ela também está comprometida, né? Com essa rotatividade no elenco. Os jogadores são bons, mas eles têm menos tempo de rodagem e ainda menos contato com o que era o trabalho anterior e com o que é esse trabalho atual. Então, existe uma interrogação no que é o rendimento do Flamengo amanhã. Não só pela qualidade do Bahia, que eu acho que pode trazer dificuldade, mas também por essa instabilidade do Flamengo com relação a quem pode ir para o jogo e com relação a um trabalho novo. Hashtag Troca de Passes, vocês estão participando, inclusive o Nicolas. Se eu for contar quantas mensagens o Nicolas Barros 06 colocou aqui pra gente, pedindo para falar do Internacional, dizendo que está ansioso pelo troca de chutes. É muito pedido aqui do Nicolas. Nicolas, a gente vai falar assim de Internacional, que enfrenta o Palmeiras. Tem a resposta hoje da Paula Lima. A gente vai mostrar quem venceu o troca de chutes também. Dizer que o programa aqui está com moral, Rafa. Você ficou tirando onda, falando que a gente... Tirando onda, não. Tirou, eu achei sim. que ia ter vida fácil no meu retorno. Eu vi tudo sair dos trilhos nas últimas semanas. Aí. Agora você voltou aqui, entendeu? Para dar esse equilíbrio. É a aura só, mas eu vou continuar sem mexer. Não, você vai mexer sim. Você vai mexer. Falar em mexer, agora vamos falar do Bahia. O Roger chega pressionado para esse duelo contra o Flamengo, uma situação super delicada, inclusive está sem vencer há 3 jogos, com atuações que não convencem também a torcida. Está aí na tela o campinho do Bahia. Vamos passar a provável escalação. O Anderson, aí tem uma mudança ali na lateral direita, deve entrar o Nino Paraíba, porque o João Pedro está fora. Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba, o Elton, o Daniel e o Rodriguinho, Rossi, Elber e Gilberto. Inclusive, é a 3ª vez que um jogo também, já trazendo uma outra informação, aproveitando, que a CBF mudou a data e o horário lá do jogo de Botafogo e Bahia, que é da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Enfim, daqui a pouco eu trago as informações. Mas falando ainda do Roger e também desse campinho, o que esperar desse Bahia agora?